Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, boa noite. Começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Mais uma vez estamos com a presença do Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, que é o nosso presidente da Associação dos Adesguianos, que comanda esse programa ao meu lado. Olá, Eduardo, tudo bom? Olá, boa noite. Estamos bem distante agora, né, Eduardo? Estamos aí com uma bancada diferente das habituais. Isso aqui é para a gente tentar desvendar o que é isso, né, Eduardo? Será que a gente deixa a mente bem tranquila, bem folgada e a gente acaba esquecendo de exercitar a mente. E é sobre isso que nós trouxemos aqui hoje o Álvaro Shimamoto e também a Simone Shimamoto. Quase que eu chamo ela de Silvia, aí ia dar uma confusão danada. Obrigado pela presença, Álvaro. Obrigado. Simone, muito obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer. Mas eu gosto de brincar com o pessoal assim, porque eu realmente esqueço os nomes, né? Então, melhor que chamar de coisinha e de menina, a gente sempre deixa anotado. Mas nós fomos aqui com a bancada, vários jogos e brincadeiras, e o Álvaro e a Simone, eles trouxeram para Uberlândia um novo tipo de exercício, uma academia diferente. Supera ginástica para o cérebro. Quando a gente pensa numa academia, ou você pensa na antiga academia platônica de Aristóteles, ou então a gente pensa na academia de ginástica, de malhação, a Pelé Club que chegou aí, e tantas outras academias muito boas de Uberlândia. Mas como que faz ginástica para o cérebro? Quem vai falar? Álvaro? Ué, vamos falar. Já que você está ruim da memória, isso é a oportunidade que você tem de exercitar mais o cérebro, né? Supera a ginástica para o cérebro, fazendo uma analogia à ginástica, né? Que você faz a malhação, o halterofilismo, você faz, né, todo aquele exercício para os músculos, né, para o corpo, você tem que exercitar o cérebro também. Ou seja, resgatar aquelas habilidades que nós temos, aqueles novos estímulos cognitivos, né? E a metodologia ela visa a memorização, a coordenação motora, o raciocínio lógico, foco, concentração, relação inter e intrapessoal também, né? E vários outras novas habilidades que a pessoa vai adquirindo, né, com o passar do desenvolvimento, né, da prática, principalmente do ábaco, dos jogos de raciocínio lógico, dos desafios lógicos, das nossas neurópias e dinâmicas em grupo também. Então, todo esse processo, ele visa isso, a saúde e a qualidade de vida mental que afeta o organismo, né? O ábaco que você falou é esse aparelhinho que está aqui, né? Última geração, última tecnologia, né? Ou seja, dizem que é mais rápido que a calculadora. Mais rápido, eu não sei, né? Mas assim, ele é bem eficiente. Esse instrumento de cálculo aí, do ábaco, ele é um instrumento milenar, né? É um instrumento oriental, usado na China há alguns milhares de anos. O Japão, né, já utiliza há muito tempo, e ele proporciona os cálculos que nós habitualmente não fazemos mais, né? Hoje tem calculadora, tem computador que faz para a gente esses cálculos, né? E hoje nós não temos mais habilidade, às vezes, de fazer cálculos mentais, né? Os mais simples, logicamente, todos fazemos, né? Mas aqueles cálculos mais complexos, um pouquinho, dificilmente fazemos mentalmente. E com a prática do ábaco, né, Simone vai fazer a apresentação dele, né, ele proporciona isso, uma agilidade, um raciocínio lógico na formação desse cálculo, né, que nós temos eu não vou explicar mais propriedade, mas sim, durante a nossa vida acadêmica, a nossa vida estudantil, nós aprendemos de uma determinada forma, e o ábaco vem desconstruir essa forma e construir um raciocínio lógico em cima desses cálculos. Ou seja, aquela mania do decoreba dos cursinhos, então, acaba com isso aqui. Ou seja, a gente fazendo exercício contumazmente, ou seja, buscando uma prática, buscando conhecimento, buscando, às vezes, a gente chama até jogos de memória, ou seja, esse tipo de exercício, então aqueles decorebas dos cursinhos podem acabar. E como é que vocês conseguem explicar? Ou seja, tem uma idade para começar,
Ou seja, eu que já estou quase chegando nos 50, posso fazer? Ainda dá tempo ainda de aprender alguma coisa? Então, a gente brinca assim, que a partir dos 4 anos até 110, 115, a idade que você estiver animadinho para participar, nós estamos ali para trabalhar com você. Não tem uma idade máxima, certo? A idade mínima, a gente tem trabalhos diferenciados. Então, por exemplo, criança de 4, 5 anos, a gente tem um projeto específico que é Brincar para Aprender, que já mexemos, já trabalhamos com ábaco e com desafios, com dinâmicas, jogos, mas com uma concepção de construção do conceito do número, né, que são crianças ainda não alfabetizadas, ainda na construção desse conceito, e aí a gente tem um projeto específico para elas. E nós temos as turmas normais, porque você se matricula em qualquer época do ano, qualquer dia, o trabalho ele consegue atender, não é uma turma fixa do começo ao fim, né? E aí, dos 5 anos até quando você quiser mesmo. É muito Mas assim, esse tipo de exercício aí nessa academia, assim, o cérebro não vai ficar grandão, a cabeça não vai ficar desproporcional. Não, mas ela vai ficar animadíssima. Pelo menos afiado para entender alguma coisa, porque no passado os pais falavam assim, não, você não vai ler gibi. Ou seja, o gibi para a criança que está aprendendo a ler é excelente, porque primeiro ele vai despertar a curiosidade. Primeiro, a interação entre o desenho animado e o texto, que é curto. Em 2, 3 páginas tem uma história. Ou seja, ele vai aprender a raciocinar rápido e vai se apaixonar pela leitura. Ou seja, se os pais falam, não, você não vai ler gibi que atrapalha o estudo, e você entrega um livro com 300, 400 páginas, aí vai desanimar mesmo. Ou seja, não tem nenhuma figurinha para a criança ler. Como é que você consegue... Ou seja, incentivar sem motivar. Como é que a gente pensa nisso ali? Porque a gente vive muito, a nossa motivação está muito relacionada à interação com o ambiente, com o outro, que eu estabeleço, e aos estímulos que vêm dessas relações, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem lá, é um curso que a gente desenvolve, nós temos encontros semanais, e nesses encontros a gente tem uma série de ferramentas para trabalhar com as pessoas. Então, o nosso objetivo é justamente que a pessoa saia da zona de conforto, o seu cérebro tem que sair, ele sai, não tem outro jeito. Você não consegue ficar parado, ou não participar, ou não fazer determinado trabalho, né? Porque você se envolve no processo. E aí a gente tem o encontro uma vez por semana, ele dura 2 horas, cada turminha. O máximo de alunos que nós colocamos são 10, porque o atendimento ele é bem direcionado, bem individualizado, né? E aí nós temos aqui algumas ferramentas que a gente trouxe para compartilhar. Eu estou vendo ali um punhado de bolinha com setas e travessas para tudo que é lado. Ou seja, não é um jogo de dama nem de xadrez. Parece um trilha. Lembra da trilha? Ou seja, na ADESC a gente aprendeu algumas coisas. Ou seja, de vez em quando o Eduardo levava algumas personalidades lá, alguns estudiosos, pesquisadores, que davam um punhado de quebra-cabeça e charada para a gente tentar, mas alguns mais, assim, bobos iam para a internet e achavam rapidinho, né? As respostas do Eduardo. Ou seja, esse aqui, mostra esse aí para nós, ó, mostra aqui para nós, pessoal. Como é que é esse aí? Bom, o jogo, as regras são específicas, né? Aqui nós estamos para uma demonstração, mas esses são jogos estratégicos, são jogos que visam não a competição em si, mas o aluno ele tem que achar dentro das regras as diversas opções de soluções dos desafios. Até nós não chamamos de dificuldades, nem coisa difícil, são desafiadores para a gente. Seria um tipo de uma dama. Ele tem que o amarelo ou o vermelho? Tem que conquistar o espaço. O jogo assim, às vezes as regras são até um pouco extensas, mas esse aqui no caso é um jogo coletivo, né? Que ele vai trabalhar justamente o raciocínio lógico em cima, logicamente obedecendo às regras, ele tem os seus desafios para conquistar os seus objetivos. Ou seja, dentro dessa metodologia nossa, ela abrange um leque muito grande de possibilidades de trabalho. São projetos voltados desde a criança, né, trabalhar, colorir, desenvolver coordenação motora fina, a concentração, o foco dela para os estudos. Visa também os jovens que vão prestar vestibular, ele consegue abrir a mente, focar mais nas soluções ou visualizar
ter uma amplitude maior sobre determinado tema. Não só na matemática, a gente fala matemática, cálculo, a gente pensa muito na matemática, não. Ele pode pegar a história da Segunda Guerra Mundial, né? Ele às vezes ele pega o meio do conflito, o início, pega o final, ele não consegue fazer uma leitura de como começou o conflito da Segunda Guerra, o que determinou, por que nações entraram e por que terminou, né? Então ele consegue elaborar, se organizar mentalmente para a solução de uma prova de história, uma prova de geografia, digamos assim. O português, da mesma forma, as regras. Numa aula de inglês, por exemplo, de saber conversar melhor, de conhecer os verbos, né? de conhecer melhor profundamente a língua. Dentro da empresa, em diversos níveis organizacionais, né? Ele consegue, o colaborador, o funcionário, ele tem funções, ele tem que resolver os seus desafios, os seus problemas. E com esses jogos ele vai desenvolvendo uma certa competitividade consigo mesmo, obedecer às regras da empresa, conviver com seus colegas de ambiente, de setores, mas ele vai achar diversas soluções para aquilo. Às vezes, até um determinado setor que ele não tinha muito afinidade, ele começa a enxergar correlações com aquilo e começa a achar múltiplas soluções para aquilo, né? O Tangram, por exemplo, que também é um jogo milenar, né? Eles são 7 peças, né? 7 quadradinhos lá. Parece que tem um gatinho aqui, uma torre e um outro mosaico que parecia uma pessoa que não dá para identificar muito. Diz a lenda que um súdito quebrou um vaso do imperador em 7 pedaços e tinha que colar aquilo, mas nunca conseguiu montar o vaso propriamente disso. Mas conseguiu várias outras formas através desses pedaços, desse Tangram, né? Então, esses 7 pedacinhos aí, que são iguais, você consegue fazer, dentro hoje da literatura do Tangram, cerca de 3.000 imagens diferentes. Aí ele vai raciocinando, vai trabalhando e vai conseguindo, né? Com essas 7 peças. E tem inúmeros jogos também que a gente trabalha. Não são jogos difíceis, né? São jogos que tem às vezes no mercado, mas nós utilizamos, né? Tem vários outros jogos. Uma questão, só para exemplificar, por exemplo, o Jarmo, o que teria em comum, né? Quando a gente trabalha o Jarmo, eu tenho um desafio. Meu desafio é chegar no território do meu oponente, e para isso tem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então eu tenho ali as linhas traçadas, por onde eu posso caminhar, quantas vezes eu posso voltar, né? Porque eu não posso também ficar recuando sempre. E aí ele pode me prender. Então, dependendo do que eu fizer, eu vou ser preso por ele, vou ficar ali e ele vai ganhar esse jogo. O que a gente trabalha? Primeiro, eu preciso entender, enxergar bem o contexto que eu estou trabalhando. Isso envolve na minha vida pessoal, na minha vida profissional, isso eu acabo puxando todas as vezes que eu tenho um enfrentamento nesse sentido. Então eu tenho que primeiro interpretar aquele contexto. Quando o meu oponente, no caso, começa o jogo, eu preciso perceber qual é a estratégia que ele está utilizando. O que ele está pensando, você tem que se antecipar a isso. Exatamente. Qual é a estratégia dele para eu conseguir trazer a minha. Mas com esse advento aí de internet, de facilitação, ou seja, de celulares cada vez mais interativos, ainda existe campo a gente pensar em outra coisa e atrair a atenção com esse tipo assim, de jogos ou de quebra-cabeças que a gente fica assim, pensando, mas será que a gente consegue visualizar através de um Tangram assim, um problema e solucionar esse problema aqui tanto me aflige? Para você ter uma noção, nós temos alunos hoje desde 5 anos até 76 anos. E vou citar uma das minhas turmas, né? Tem uma turma de adolescentes e eles vão trabalhar com ábaco e aí você pensa assim, adolescente, iPads, celulares, computadores, não é tudo muito rápido, eles sentam com ábaco para trabalhar. E a gente trabalha com novidade, variedade, desafio crescente e constante. Porque o meu cérebro não pode cair na zona de conforto, ele precisa trabalhar. Então, até por uma questão de saúde, né? Eu não posso ir acomodando, porque isso vai me fazer mal com certeza. E aí, essa preocupação, será que esses jovens vão se envolver com uma pecinha dessa? Eles não veem a hora passando.
A ponto de eu falar, ó, pessoal, agora é o momento da gente pegar os gabaritos, porque a gente trabalha muito com a questão da autonomia. Você faz, você está concorrendo com você mesmo, você tem que ser melhor a cada dia. Não importa em que momento da apostila do água que você esteja ou ele. Eu estou aqui e eu preciso crescer. Então o desafio é você contra você mesmo. Eu comigo, eu preciso crescer e eu posso crescer. Então eu me envolvo em relação a isso. E às vezes eu falo, tá? 50 minutos, 1 hora de água, moçada, vamos pegar os gabaritos. Ah, não, espera só um minutinho. Deixa eu terminar essa linha, deixa eu... Gente, olha o tempo, porque a gente tem o jogo, a gente tem o desafio, a gente trabalha com vários desafios. Sudoku você conhece. Já faz. Então a gente trabalha com Sudoku, com Hashi, com Hitori, com, enfim, Pica-Pix, tem vários jogos de desafio, que aí a questão é, eu preciso compreender a regra do jogo, básica. Compreendi a regra, e agora? Qual é a melhor forma? Por onde começar? Qual estratégia utilizar? Comecei errado, com certeza a coisa vai complicar. Então eu preciso dominar aquilo. Aquele joguinho ali, caixa mágica... Essa caixa mágica nós vamos mostrar, Simone. Depois do intervalo comercial, o Eduardo está querendo fazer uma pergunta aqui. Não sei qual desses jogos aqui que ele olhou. Ele correu ali para fora para dar uma tossida. Ele está com um problema sério aí, porque também não está tomando mais cerveja depois do infarto, né, Eduardo? Diminuiu bastante, né? Então dá essas tosses, esses pigarros. Mas depois do intervalo comercial, Simone, você fala deste jogo. Caixa mágica, dessa caixa mágica, e o Eduardo quer fazer uma pergunta também. Você está assistindo Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Voltamos daqui a pouco. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Ao meu lado, Álvaro Shimamoto, também a Simone Shimamoto, eles que são da Supera Ginástica para o Cérebro. Antes do intervalo, ela falou da caixa mágica, mas antes da Simone falar dessa caixa mágica, que é uma caixinha cheia de bolinhas coloridas, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o Eduardo quer fazer uma pergunta. Fala, Eduardo. Aliás, não é bem uma pergunta, né? Eu estou aqui muito satisfeito porque meu cardiologista e minha esposa sempre me cobram que eu tenho que praticar academia, né? Então... Eu não consigo, mas eu acredito que agora a academia para o cérebro, porque inclusive eles comentam muito que eu termino um curso e quero logo fazer outro, eu nunca deixo meu cérebro inativo. Então agora eu já estou mais feliz um pouco, eu vou poder fazer minha academia para o cérebro. Mesmo porque quando as pessoas notamos que às vezes o trabalhador, quando ele se aposenta, pensamos mais do lado, quase chegando lá, faltam uns 3, 4 anos. A gente quer ficar mais tranquilo e deixar de exercitar a mente. Aí a gente nota que muitas pessoas existe uma diferença. Nós vimos aí recentemente o Oscar Niemeyer chegando aos 105 anos, aí lúcido, tranquilo e levando uma vida, e a gente muitas vezes encontra pessoas com 60, 70 anos que mal sabem o que estão fazendo ainda na Terra. Ou seja, só fica sentado na frente da televisão, assistindo alguns programas nada instrutivos, e se você entrega uma palavra cruzada, ele não dá conta de terminar sem consultar outras pessoas. Ou seja, nós notamos aí que muitas pessoas tinham aquele hábito do bolsa livro, que fez sucesso, ainda faz, muitas pessoas não acreditam, mas ainda existe bastante leitores de bolsa livro, de livros de faroeste, e pessoas que vivem indo para as bancas para matar charada. Se no jornal não tiver charada ou não tiver uma palavra cruzada, a pessoa fica desorientada. Ou seja, buscando realmente exercitar a mente, não deixar a palavra cruzada no Gazeta. A Gazeta tinha a palavra cruzada no início, aí depois nós fomos modificando, hoje nós
informamos e deixamos para que o pessoal procure a supera ginástica para o cérebro, para exercitar a sua mente. Você sabe que eu costumo postar no Face alguns desafios que a gente desenvolve na escola. E dá tempo para esse tanto E aí, a gente sempre organiza o tempo. E aí eu posto, depois vem uma resposta. E aí, eu acertei, eu errei, não sei o que, o pessoal fica aquecido. Eu falo, corre aqui na escola que eu vou te mostrar. Alguns eu dou a resposta, outros eu não dou. Porque um consegue, 5 não. Então, como é que você já joga a resposta assim, né? Então, é uma questão... E vocês falaram uma coisa importante. Quando a gente fala do cérebro cair na rotina, isso é muito ruim para nós, né? Na verdade, a gente busca rotinas e elas nos prejudicam terrivelmente. Porque sempre que eu caio na rotina, eu começo a fazer as coisas sem pensar, a passar por uma... Às vezes eu faço aquele trajeto todos os dias. Está demolindo uma casa e eu não vejo, né? Eu estou focada em outras coisas, estou com a cabeça... E isso não é bom. O Rogério Palizzuti, o neurocientista, a gente esteve com ele agora recentemente, ele está desenvolvendo um trabalho com o Supera, e aí ele fala muito dessas questões. Gente, está comprovado, né? A ciência cada dia mais comprova a neuroplasticidade. O nosso cérebro ele tem um potencial incrível de transformação. Então é importante que a gente dê elementos, que a gente subsidie essa transformação dele, porque se eu aquieto, de onde ele vai tirar? Eu preciso desses elementos. E da mesma forma que eu não posso ir a uma academia e passar o dia inteirinho malhando, achando que eu vou sair à noite, né, fortalecida, eu não pego essas ferramentas e quero utilizar todas num dia. Eu preciso trabalhar gradativamente e os desafios eles têm que ser também numa crescente. O nosso kit ele tem algumas apostilas que se chamam Abrindo Horizontes. A ideia é exatamente essa, ampliar. A gente cresce, vira profissional, foca em determinada área e esquece as outras coisas. Então, por exemplo, o lado da criatividade, do desenho, do colorido, do visuoespacial, dessa atenção mais focada nessas áreas, a gente, se não for do seu campo profissional, você não utiliza. E o Rogério mostrou bem para nós o mal que isso faz ao cérebro, né? Porque a gente deixa de exercitar e de promover determinadas sinapses em regiões cerebrais que tem imprescindível que isso aconteça. Então, às vezes um adulto pega e fala assim, nossa, mas é para completar esse bichinho e colorir? Você vai completar o bichinho e vai colorir. Não, mas não é para criança? Não, isso é para o seu cérebro, isso é extremamente importante. E a gente às vezes acha que não, tem que ser só lógica, é raciocínio, é cálculo, e não é só isso, né? Então, por exemplo, a caixinha. Essa caixinha, tá vendo? Uma caixinha acrílica, cheia de bolinhas coloridas, dá para pegar e também chegar aqui, tá vendo? É uma caixinha mágica, embaixo dela tem alguns furinhos e as bolinhas vão se encaixando. Isso aqui me lembra quando meu pai, uma vez, meu pai é jornalista, capitão charqueado, está com 80 anos de atividade, ele escreve para o jornal suas crônicas na coluna Pataxó, e ele chegou com uma caixinha acrílica e tinha colocado uma nota, não era real, não era cruzado novo, era uma nota bem mais antiga, talvez cruzeiro, talvez aquelas verdinhas de cruzeiro que tinha a efígie da República na nota, bem antiga mesmo. Falou assim, se você tirar essa nota aqui de dentro, ela é sua. Eu falei, tá beleza. Fui lá, peguei um martelo e tirei a nota. Ele falou, mas não era para quebrar a caixinha. Eu falei, explicou tarde, agora a nota já está lá comigo. Então, gente, essa caixinha acrílica aqui não é para quebrar. Não é para quebrar. Explica para mim, Simone. Meu aluno de terceira idade, esses dias, estavam num jogo, em dupla esse jogo, e eles tinham que encaixar as peças, e é um jogo de estratégia mesmo. Ou seja, encaixar as peças erradas, depois ele morre em cima e não consegue fazer. Aí ele olhava a peça e olhava o espaço que tinha, olhava de cá, olhava de lá. Tá sobrando peça. Eu posso quebrar? Porque se eu quebrar, dá certinho. Eu ponho um pedaço de quebrar. É desse jeitinho, esse Lzinho com essas bolinhas. E ele olhava, por que eu coloquei aquela ali? Se eu não tivesse colocado, então, da próxima vez que ele for jogar, ele vai usar outra estratégia. Então, esse jogo, a caixinha mágica, trabalha muito com memória. O que a gente chama de memória de trabalho, porque é naquele momento, é o foco que eu preciso naquele momento. E algo que eu acho muito interessante nela é que eu preciso tomar consciência, e ela me ajuda nisso, tomar consciência de como é que eu faço para memorizar as informações, para guardar as informações. Então, por exemplo, eu distribuo, aqui a gente tem, deixa eu pegar.
Eu sei que Vocês tem estão ali vendo? 4 bolinhas verdes, 4 laranjadas, 4 amarelas, 4 azuis e vermelhas também. Isso. 4 de cada E um. essas cores nós temos aqui as pecinhas, né? Ó. Parecendo isso aqui me lembra muito as chinelas havaianas, igual. Ó, ó. Olha que coisa Formato boa. assim, ó. Tudo de bom. Não é assim, ela deforma, viu? essa é uma outra história. Mas olha só, vocês estão vendo que a pecinha sai. Tá? Ela é composta de várias bolinhas aqui, né? Ó. Então, para a gente começar o jogo, a gente primeiro libera todas essas bolinhas. E aí eu pego uma peça, você pega outra, ele pega. E aí a gente coloca essas bolinhas coloridas todas no centro. Ok. A Simone chega, mistura. Para iniciar, eu defino, olha, vocês vão memorizar, por exemplo, as 2 primeiras linhas. Então eu mostro 15 segundos. Você tem uma estratégia de memorização, ele tem uma, ele tem outra, o colega tem outra. Cada um vai lá pegar as bolinhas e colocar na mesma sequência, com a mesma quantidade de cores e tal. E aí o desafio é uma crescente, precisa ser, senão você cai na zona de conforto novamente. E vai chegar um momento que eu vou te mostrar a caixinha e você tem que fazer a caixinha. Exatamente como está. A caixinha como está. Então é muito interessante porque ao final eu converso. Qual que você pensou, o que você fez para memorizar? Qual foi a sua estratégia? E a sua, qual foi? Então eu tenho uma aluna que é concurseira. E aí eu falei para ela, a coisa mais importante para você aqui não é o jogo em si, é o que ele promove em você. Então é você observar e tomar consciência da sua estratégia de conhecimento e memorização. E aí você domina muito mais as suas ações do que sem conhecer em relação a isso. Então essa caixinha mágica ela é muito interessante. Às vezes, ontem eu dei uma aula experimental e aí o Antônio, eram 10, né? Ele acertou 9. Falei, nossa, meus parabéns, que bom e tal, e tal. Balancei de novo e ele ficou todo eufórico, muito feliz da vida e tudo. Mostrei, ele não prestou muita atenção, porque ele estava muito acelerado. Empolgado aí. Também. E agora? Aí ele olhou para mim e falou, e agora? Eu falei, não sei. Como você vai resolver? Aí ele acertou 2. E ele ficou desorientado porque ele acertou 2. Falei, então, o foco, a atenção são primordiais. Na aula de água, a gente conversa com ele, certo? Você quer conversar com água? Você quer bater um papo? Vamos explicar como é que se conversa com o Ava. O água é a nossa principal O Ava pegou o Ava grandão, como eu sou aluno, eu vou pegar o Ava pequeno. Esse é o água de bolso, tá? Tá obrigado. Esse é o mini. Bom, aí esse arco ele tem que ficar na horizontal, porque esse arco, como é demonstração, né, esse é diferente. Esse é o dom. Dá pra unidades aí. Você quer falar? São casas, parece que são casas, né? Isso. Olha só, a primeira coisa que você vai observar. O meu água tem algumas pontinhas na cor laranja. De outra cor. O que tem no seu que pode ser compatível com essa diferenciação do livro, certo? Talvez esses pontinhos aqui. Isso. Exato. O seu tem os pontinhos Tem os pontinhos pretos. Exatamente. Então, eu vou pegar uma dessas colunas como referência e você vai escolher uma delas. Normalmente a gente sugere que seja ou essa terceira ou a segunda. Porque na medida que você vai fazendo operações... a terceira. Isso. Na medida que você vai fazendo operações maiores, multiplicação, então você começa a trazer para cá, certo? Essa coluna que você escolheu é a sua unidade. Então, quando você começa a trabalhar, você vai trabalhar um bom tempo com a unidade até você criar uma agilidade, um domínio dessa ferramenta. Depois você entra para dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e aí vai. Ok? E para lá a diminuição, a subtração. Isso. Aí o que a gente tem? Quais são as regras? Ele manda na gente para começo de conversa. Eu tenho que conversar com ele, mas ele é que manda. Ele é que manda. Igual que eu falo mais, mas quem manda é o Eduardo. Olha só, por exemplo, a mão esquerda, ela segura o ábaco do lado de cá. Estou segurando a mão correta. Na mesa. A mão direita, você ganhou? Não. A gente segura o lápis assim, certo? Com a ponta para cá. Okay. E aí eu libero esses 2 dedos que eu faço o movimento de pinça e é única e exclusivamente com os 2 que você vai trabalhar no ábaco, certo? Esse aqui, o polegar, tem uma função, o indicador tem 3. O polegar, ele sobe as pontas de baixo.
Ok? O indicador desce as de baixo, desce a de cima e sobe a de cima. Certo? Beleza. Agora, por que ele faz isso? Essas conchinhas de baixo, cada uma vale 1 ou múltiplo de 1. Essa vale 5 múltiplos de 5. Então, se eu fizer isso, quanto eu tenho? 1, 3, 8, 7, 2, 0. 0. O que eu fiz aqui? Eu falo que eu zerei o meu água, porque a régua do meio não tem nenhuma pontinha encostada nela. Então, para eu fazer um cálculo, eu preciso das contas na régua. Então, olha só, na parte de baixo que vale 1, se eu subo, eu adiciono. Se eu desço, eu subtraio. A de cima, eu desço, eu adiciono. Eu subo, eu subtraio. Certo? E aí eu começo. A primeira coisa que a gente precisa fazer, quando eu faço isso, eu já tenho que bater o olho e enxergar 8. Certo? Se eu faço, eu estou virada, né? Se eu faço isso, 9. E aí eu começo. Vamos fazer uma continha. Se eu falo para você, põe seu hábito na lista. Vamos tomar aqui o Toninho tem que sofrer ali para pegar hoje, né, Toninho? Mas vamos tentar. Ó, para zerar seu hábito, você faz isso, vem com o dedo. Joga para cima. Certo? Entendi. Ok. Qual vai ser a sua referência de unidade? Essa aqui. Okay. Então eu vou te ditar com qual dedo que vamos ver se eu sou mais rápido que o Álvaro. Isso. Com qual você subtrai? Vou fazer mental. Beleza. Essa mão segura. Essa mão segura aqui. O Álvaro está fazendo mental. Não, faz aí, ajuda, pessoal. O Toninho pegar é mais rápido, mais fácil esse aí. A Simone me explica aqui, você faz aí, Álvaro. Vamos trabalhar em equipe. Então vamos lá. Eu vou falando e você vai fazendo. Tentando, vou tentar. Mais 2, mais 1, mais 5, menos 3, mais 4, menos 5, mais 1. O que você fez? Foi para dezembro. Sabe o que é isso aqui? Chegamos no primeiro desafio a partir do... Tá. Então eu teria que fazer aqui. Só que ao contrário. Vezes e tira. Tá. Ok? Então, olha só. Nos primeiros aqui cálculos... seria 11. 11, exatamente. Você foi para dezena. Nos primeiros cálculos, você não vai para dezena e você não entra na base 5, que a gente chama de base 5, porque, veja bem, se você tem 3 e tem que somar mais 2 e aqui não tem o 2... Eu teria que descer os 3. Só que primeiro você adiciona os 5 e tira os 3, certo? Para quando você está começando, você tem na apostila, a gente não trouxe nenhuma aberta, uma série de exercícios em relação a isso. Porque aí você precisa dominar essa lógica, depois você domina a base 5 e depois você domina a base 10 para você trabalhar com as duas. Aí vai 10, 100 e aí vai. E aí você trabalha e vai... Isso só coisa mesmo de chinês e japonês para fazer uma maluquice dessa que dá certo. Porque o brasileiro, como é tranquilo, ele prefere ou a caneta ou a calculadora que vai mais rápido. Você sabe que o oriental... Pelo menos para nós, mas eles fazem mais rápido no água. O oriental, como ele trabalha muito com tudo, com criatividade, com desenho, com a música, com o verbo, com o cálculo, porque isso faz parte da escola, né? É conteúdo de escola lá. Desde os pequenininhos. Tanto que foi tirado por uma época e eles avaliaram foi extremamente negativo. Então voltou para o quadro curricular das escolas. E aí, a gente vê a diferença quando a pessoa trabalha com todas essas inteligências, com todas essas habilidades, e quando a gente foca muito numa coisa só. Então, não é saudável. Quando a gente fala hoje assim, o que é saudável? Uma boa alimentação, fazer atividade física, fazer atividade cerebral. Tá? Porque a ginástica hoje ela não pode mais ser só ginástica física. Eu vou até convidar o Eduardo depois para reunir uma turma de 10 anos de Uberlândia, para que a gente possa nos encontrar com o Álvaro e com a Simone, para que a gente possa exercitar um pouco a mente. Afinal de contas, nós não tivemos palestra esse ano, né, Eduardo? Infelizmente, não tivemos palestra, não fomos para a Fazenda Tatu. Imagina a turma na Fazenda Tatu, depois de 2 dias ou 24 horas na Fazenda Tatu, tentando matar os números no ar. Ia ser fantástico. Mas imagina os jogos estratégicos que a DESB proporciona, depois de um dia exaustivo, trabalhar a mente em cima do ar. Imagina isso. Isso é que é importante, ou seja, e a pessoa que queira conhecer um pouquinho mais da academia,
onde ela deve procurar, onde ela pode buscar informação, Álvaro? Bom, a nossa unidade está na Rua Felisberto Carrijo, 1270, ao lado do hipermercado Extra, perto da OAB, ali perto da Rondon. É no fundo da OAB. Nosso telefone é 3214-1700. Estamos Repete só o número aí, 3214-1700. E quando se fala ginástica para o cérebro, a pessoa fala, o que é isso, né? Tal, igual, né? O que vai proporcionar? Essa pergunta, como fazer? E nós temos lá, logicamente não é igual aqui, mas nós fazemos uma aula experimental com o futuro aluno, para ele justamente conhecer a metodologia, absorver os benefícios que a metodologia traz, né? E com isso desenvolver ao longo desses 18 meses, resgatar essas habilidades, desenvolver novos estilos cognitivos, atalhos cognitivos, né? E verificar que vai fazer muita diferença na vida da pessoa, que um dos principais objetivos da metodologia é justamente isso, proporcionar uma melhor qualidade de vida aos usuários, aos alunos, a todo mundo que busca, que tem esse objetivo, né? Melhorar-se profissionalmente, como estudante, ter êxitos, né, no concurso, né? E o pessoal da melhoridade melhorar esse relacionamento interpessoal, buscar memorização e deixar o cérebro, como você falou, que aposenta às vezes e quer mais descansar, mas não. Vamos exercitar o cérebro que vai fazer parte da sua vida, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai aumentar a sua perspectiva, né? De buscar novos desafios, ter mais ânimo para as coisas. Né? Essa aula experimental era muito interessante, eu costumo falar que ela é uma gotinha do que a gente desenvolve lá. Então eu trabalho, eu faço uma leitura, eu trabalho com ábaco, eu levo algum desafio, eu levo, dependendo da quantidade de pessoas, eu trabalho uma dinâmica, porque a gente trabalha muito com dinâmica de grupo, e eu trabalho com neuróticas, né, que é você realmente sair da rotina, fazer ao contrário ou fazer de maneira diferente aquilo que todos os dias você já está tão habituado a fazer que você não precisa pensar, né? E a gente tem que pensar. Então são brincadeiras, são desafios, você pega um texto e lê pelo espelho, você desenha com os olhos fechados, você desenha com a mão que você não, né, você até desenha com a canhota, enfim. Dura 40 minutos, 1 hora e a pessoa tem uma noção melhor do que seja o supera. E isso é até interessante, nós vamos convidados para trazer um pouco dessas brincadeiras, desses jogos, para que o pessoal que está em casa nos assistindo possa conhecer um pouquinho mais de supera. Isso aqui só já deu para instigar a gente a tentar exercitar um pouco o cérebro. Eu quero agradecer, infelizmente nosso horário já terminou, o Toninho já me deu o sinal, o nosso presidente aqui, o dono do programa Eduardo, também já deu outro sinal. Álvaro, Simone, muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos muito, né? E estamos à disposição, todo mundo aí que... Vale a pena conhecer, realmente faz muito bem. Eu faço o curso, né? O professor do Supera, ele tem que ter o nível 1, o básico do curso. Ele não entra numa sala de aula se ele não tiver pelo menos o básico. E a gente vai cursando até chegar na Master. Então, é importante, há um investimento nesse sentido de que o aluno que esteja ali conosco, ele realmente tem um atendimento, um trabalho extremamente, né, positivo e que seja muito proveitoso para ele. Então, vale a pena conhecer e a gente convida, né, vocês também para irem à nossa unidade para conhecer. E talvez a gente vá até gravar um próximo programa lá no Eduardo. Muito bom. Vamos gravar um programa lá, vamos levar a Yara de novo, né, Yara? Yara, convidadíssima. Bom, Eduardo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, agradeço aí ao pessoal da Supera e quiçá vamos marcar aí um grupo de adesianos para fazer essa aula experimental. Será um prazer. Reativar a nossa turma de adesianos. Nossa turma. Boa noite, obrigado. Ponto de Vista na TV, um programa na TV Cidadania que é da Associação dos Adesianos de Uberlândia. Um abraço, até o próximo programa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.